Imagina aqui uma placa de contenção que você está fazendo e o acrílico ficou afastado do modelo. É comum ficar aqui na região dos dentes anteriores ou ficar aqui no palato, né? Então, por que isso acontece e como a gente resolve? E como evitar também, né? Acho que em primeiro lugar a gente quer evitar. Depois eu também vou falar sobre como resolver. Bom, a razão por que isso acontece e como evitar, não existe uma resposta única. A gente tem que dar uma estudada um pouco no caso, saber como a pessoa está trabalhando e poder investigar, né? Então, várias dúvidas, não tem uma resposta única, tem que ter ali uma pesquisa sobre o dia a dia mesmo, como que está sendo a confecção do aparelho. Então, falando de uma placa de contenção como essa, ela ficou afastada aqui na região anterior. Por que que isso acontece? Bom, na minha experiência aqui eu percebi que o acrílico pó-líquido, a incidência desse tipo de problema é um pouco menor do que manipulado, tá? Isso é a minha experiência. Talvez algumas pessoas vão falar, não, é o contrário. Mas tudo bem, vamos seguir aqui com uma... A gente vai chegar no mesmo ponto. Quando a acrilagem acontece de uma maneira bastante rápida, né, e a acrilagem pó-líquido ela é uma acrilagem rápida, às vezes você coloca na panela de pressão, porque o acrílico autopolimerizável precisa ir para a panela de pressão, pode ser que naquele momento ele ainda não esteja numa consistência ideal para receber a pressão da panela. E por isso ele pode estar muito mole, pode estar ainda um pouco fluido. Como o sistema pó-líquido você vai acrescentando direto sobre o modelo, pode ser que aqui na frente, no momento que você colocou aqui na frente e colocou na panela, algumas partes da sua acrilagem já estavam numa consistência muito boa, mas ali na frente ainda não. O acrílico ali na frente ainda está muito mole, ainda está numa fase muito inicial da polimerização. O acrílico autopolimerizável ele se polimeriza sozinho, né? Ele vai endurecer sozinho. A gente coloca ele na panela de pressão para evitar as bolhas. Mas se ele ainda estiver ali muito mole, você colocar na pressão, pode começar a afastar do modelo. Tá? Então essa pode ser uma das razões, tá, Ayrton? Então, como eu disse, é algo para a gente investigar. Se você falar, não, isso não, Fábio, ok, X nessa questão. Um outro ponto que pode deixar o acrílico um pouquinho afastado do modelo, excesso de isolante. O isolante é algo que eu utilizo sempre, eu acho que é importante você isolar o modelo antes de fazer a acrilagem. Só que o isolante deve ser uma camada fina. O isolante ele tem uma capacidade de criar, como o próprio nome já sugere, um espacinho, um microespaço entre o modelo e o seu acrílico, para que o seu acrílico não tenha uma aderência no modelo, certo? Só que se você colocar uma camada muito espessa, o acrílico ele não reage com o monômero, né? O acrílico não reage com o isolante, porque o isolante ele é uma substância aquosa, né? Ele é a base de água. Então pode ser que o acrílico fique afastado do modelo em algum ponto ou na sua totalidade pelo excesso de isolante, tá? Então analisar isso também, uma questão importante.